Fala, meu CryptoTrader, como é que vai vocês? Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de criptomoeda para iniciantes. Não é só para iniciante, né? Como já foi dito antes. Esse é um curso voltado a todas as pessoas que estão entrando nesse mercado, buscando informações de uma forma mais segura. É um curso, né? Que eu costumo dizer que não é simplesmente um curso, tá? Ele é muito avançado, porque aqui vocês vão aprender aquilo que nem mesmo em curso vocês têm. Então, para quem não assistiu às outras aulas, aula 1, aula 2, 3, 4, eu peço a vocês que vão assistir para que vocês possam acompanhar todo o conteúdo, para que vocês possam entender exatamente o mercado que vocês estão, tá bom, pessoal? Então, lembrando mais uma vez, nós temos aqui embaixo, vou deixar aqui, um link nosso do WhatsApp, onde ali eu presto para vocês ali toda a assessoria possível, não é nada pago, é tudo gratuito, no que vocês precisarem de alguma ajuda, tá bom? E outra coisa, vou deixar também o link na descrição da corretora que eu opero, a corretora que os maiores traders do mundo operam ali. Vocês vão ter ali bônus exclusivo para vocês, além de um atendimento personalizado, tá bom? Então, não deixe de clicar e já entrar para o nosso grupo do WhatsApp, tirar ali todas as dúvidas, todas as questões que vocês precisarem, entender um pouco melhor. E caso fique dúvida, chama lá que estarei à disposição para atender vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o nosso curso. Nosso curso hoje nós vamos falar sobre o que é análise gráfica, tá? E como ela funciona na prática. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Então vamos lá, fiz aqui um breve resumo, porque se eu fosse falar de análise técnica, levaria muito mais tempo, não seria uma aula como essa agora, seria uma aula aí talvez de 2 ou 3 aulas de aula, mas eu procurei fazer um resumo para vocês do que é e como funciona realmente a análise técnica, tá bom, pessoal? Então vamos lá comigo, vamos lá, vamos analisar isso, vamos ver como isso funciona na prática e o que é de fato essa análise técnica que todo mundo fala, beleza, pessoal? Então, para dar continuidade, vamos lá comigo? Bom, o que é análise técnica, né? O que é isso? O que é análise técnica, né? E como a análise técnica funciona? A análise técnica, ela nada mais é, análise técnica, ela nada mais é do que um movimento de mercado, tá? De fluxo de mercado, e ela basicamente se baseia no estudo de histórico passado do movimento do preço, tá? Então ela faz ali uma análise de um passado do fluxo, né? De que o preço um dia teve, para que ele possa, talvez, provavelmente, venha se repetir no hoje, no agora, tá bom? Fluxo ou análise de preço ou análise técnica, ela funciona dessa maneira, tá? A análise técnica ela é baseada nisso, tá? Ela só é baseada no estudo, tá? É só isso, baseado no estudo histórico do preço. Então, o que é análise técnica? Análise técnica, na realidade, análise técnica, o que é? Análise técnica é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta onde nós analisamos de forma técnica a metodologia usada no mercado financeiro para avaliar ativo como ações. Ou seja, o gráfico, ele não só analisa apenas o mercado de criptomoeda. Eu costumo dizer que gráfico é gráfico em qualquer lugar do mundo. Não importa se você está em mercado de Forex, opções binárias, se você está no mercado brasileiro, mercado internacional, não importa o mercado. Gráfico sempre será gráfico, tá? A análise técnica, regiões de preço, sempre será a mesma coisa e nunca mudará, tá bom? Então, a análise técnica, né, como de ações, moedas ou criptomoedas, né, como base em seus movimentos de preço e volume de negociação.
é quando nós conseguimos entender o que é o volume de negociação em um determinado tempo ou período. E isso nós vamos ver já já, tá bom? Em vez de estudar os fundamentos econômicos ou financeiros de uma empresa, ou seja, muitas das vezes as pessoas quando vão investir em uma ação, é algo que às vezes eu costumo dizer que eu não sei se é muito rentável. Por quê? Porque quando você investe em uma determinada ação de uma determinada empresa, você depende de muita coisa. Você depende de, por exemplo, de como as pessoas estão fazendo ali o seu marketing, né? O projeto que aquela empresa vai adotar em determinado momento. Por exemplo, o que aconteceu com a Vale há pouco tempo, quando teve aquele deslizamento lá em Mariana, que as ações da Vale, ela teve uma queda muito grande, né? Então, assim, um caso fortuito externo da Vale acabou atingindo a empresa como um todo, como foi o caso também da Petrobras. Então, depende de uma série de fatores para que você possa ter aquelas ações que você adquiriu, ter uma certa valorização. Então, ter um portfólio apoiado em ações como Tesouro Nacional, dentre outros, é algo muito mais arriscado, quando as pessoas costumam dizer que seria algo mais seguro. Na verdade não é totalmente diferente. Então, eu tento mostrar para as pessoas, né, a verdadeira história por trás disso tudo. Então, as pessoas muitas das vezes acreditam que o mercado de ações, tesouro direto, ele é muito mais seguro, quando na verdade não é tanto seguro e não é tão rentável, tá bom? Outra coisa, quando nós estudamos os dados econômicos de uma empresa ou o financiamento dela, nós podemos perceber que os lucros e a receita dela, o balanceamento, depende justamente do que eu falei, se aquelas ações que você comprou, ela tem ou não potencial de poder subir, tá bom? A análise técnica desses ativos, seja ele ações, criptomoedas ou não, ela tem a sua análise técnica, ela se concentra em padrões de vela e tendência do gráfico de preço, ou seja, que é justamente a análise técnica. Ela é baseada no estudo, tá, histórico de preço passado. É o que acontece. Então, como funciona isso na prática? A análise técnica, na prática, como ela funciona? O princípio básico de uma análise técnica, ela é baseada em 3 premissas principais. Os preços descontam todo o evento ou fator que afeta o preço de um ativo já está refletindo no gráfico. Exemplo, uma notícia, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você está operando na Bolsa de Valores e, de repente, saiu uma notícia que um determinado presidente da República ou um determinado presidente do Banco Central fez alguma caquinha e essa caquinha acabou refletindo no nosso mercado, fazendo com que o preço caia aí muito. À vista disso, nós temos hoje a questão da valorização do dólar contra o real, ou seja, o real cada dia mais vem perdendo valor, tá? Enquanto o dólar vai subindo o seu valor. Isso tudo acontece por conta de inflação. E isso ficaria para uma outra aula, para que eu pudesse explicar para vocês todo esse cenário, esse macro cenário que gira em torno das moedas fiat, que as moedas fiat, para vocês que ainda não viram, eu recomendo fortemente que vocês assistam a primeira aula do nosso curso, que lá está muito bem completo, explicando sobre o que é a moeda fiat, mas para dar aqui para vocês dizer de uma forma breve, a moeda fiat nada mais é do que a nossa cédula, o nosso dinheiro de papel, tá bom? Então, as notícias dos dados econômicos, a psicologia de mercado, etc., são coisas que fazem com que o mercado ele tenha uma certa oscilação
entendeu? Que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não é tão favorável. A diferença do mercado de criptomoeda é que ele é um mercado descentralizado, ou seja, é um tipo de mercado em que ele não se encontra e nem muito menos está em poder do governo, de governo algum. Embora algumas notícias de governo pode sim afetar o mercado de criptomoeda, mas não no sentido de que ele tem ligação direta ou de que eles têm poder sobre o mercado financeiro, tá? Outra coisa que pode atingir o mercado de criptomoedas é uma questão de guerra, por exemplo, tá? E isso afetaria, né? Em uma calamidade como essa, pessoas acabam sofrendo, né? É uma fatalidade, então pessoas acabam precisando de capital, vende seus capitais, é onde acaba o mercado sofrendo um pouco, tendo uma baixa, tá? Mas no geral o mercado ele sobrevive muito bem. No caso disso, nós temos aí a Bitcoin desde 2008 para cá, ela vem valorizando cada dia mais, temos uma perspectiva de que ela pode chegar até 2030 a $500 milhões ou até um pouco mais, tá? Mas acredito eu, de forma particular, que talvez não chegue a isso tudo, mas ela deve bater ali entre os seus 300 a 400 mil dólares, essa é uma opinião minha. Entendeu? Então, os preços se movimentam em tendência. O que é uma tendência? Uma tendência nada mais é do que uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E isso nós vamos ver o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa, como ela se forma, tá bom? O mercado, ele segue em tendência, como eu acabei de dizer. Uma tendência de baixa ou uma tendência lateral, como também uma tendência de alta. E identificar essa tendência é essencial para o trader. Para um trader conseguir sobreviver no mercado, entre todas as análises, seja ela gráfica, no caso de análise técnica, fundamentalista, saber compreender a análise gráfica é algo muito importante para isso tudo. Não há pessoas que dizem fluxo de mercado é a melhor ferramenta. Não, fluxo de mercado nunca foi e nunca será uma ótima ferramenta para que um trader se apoie dentro dela para que possa sobreviver dentro do mercado. Não, não é. Porque para quem conhece de fluxo, sabe que dentro do fluxo existem muitas pegadinhas dentro do fluxo. E eu não vou entrar nesse mérito agora, tá bom, pessoal? Mas quem quiser tirar dúvidas, chama lá no WhatsApp que eu tiro a dúvida de qualquer um de vocês, tá bom? E identificar essas tendências é essencial, como eu falei. A história sempre se repete, ou seja, eu costumo dizer que o ser humano ele tem mania, e mania se repete. Por exemplo, nós como seres humanos, quando levantamos, algumas pessoas têm uma mania. Alguns vão direto escovar os dentes, outros vão direto tomar um banho, alguns vão direto tomar um café, enfim. Tem pessoas que têm aquela rotina assim que acorda, né? Então esses padrões, é como se fosse isso, eles sempre se repetem no gráfico, entendeu? Padrões passados sempre se repetem no gráfico. Muitas das vezes você nunca vai ver ele de forma literal igualzinha, mas você vai ver aquele padrão ali, tá bom? Exemplo para que você possa entender de forma literal, que não acontece de forma literal, digamos que um candle ele abra com 5 centímetros de altura e termine com 2 centímetros, tá? Esse padrão. Em outro padrão, você vai ver um candle abrindo em 10 centímetros e terminando em 5. Mas não quer dizer que o padrão é diferente um do outro, é o mesmo padrão. Só que o que houve? Houve uma movimentação de preço, tá? Um pouco maior dentro daquele range, entendeu? Naquele curto tempo de espaço, tá bom? É isso que acontece. Então, a análise do preço, a análise passada de preço, ela não garante um resultado no futuro, que isso fique bem claro, tá? Então, os padrões de comportamento dos preços tendem a se repetir ao longo do tempo, como eu havia dito. Por quê? Porque os participantes do mercado reagem de forma semelhante a situações semelhantes. O que significa isso? Determinadas situações, como eu dei por exemplo, o exemplo da guerra. Aconteceu uma guerra. O povo entra em pânico. Nós chamamos isso de FOMO, né?
de um pânico terrível externalizado no mercado, onde as pessoas acabam vendendo tudo que tem para poder sobreviver. Então, notícias semelhantes a essas, sempre que ela vem a acontecer, é muito provável que se repita o que aconteceu, ou seja, as pessoas começam a vender para que se possam se proteger, sair do país onde está, para não estar sofrendo o que vem sofrendo, tá bom? Então, outra coisa é o uso do gráfico, foi o que eu disse, que é algo muito importante. A análise técnica, ela utiliza gráfico para visualizar o comportamento dos preços ao longo do tempo. Então, essa análise gráfica é o que faz o mapeamento, tá, do estudo histórico do preço. Então, através do gráfico, nós conseguimos perceber o que está acontecendo, de fato, naquela moeda. Então, o que acontece? A sua leitura, tá, de gráfico, ela fica melhor com o passar do tempo, principalmente quando nós fazemos esses tipos de leitura em gráfico maiores, tá bom? Os principais tipos de gráfico incluem o gráfico de linha, tá? O gráfico de linha, ele mostra o preço de fechamento ao longo do tempo em barras. Ou seja, a gráfico, por exemplo, como no mercado financeiro, no mercado brasileiro, quando ele fecha em um determinado valor, no dia seguinte ele pode abrir mais alto ou abrir mais baixo. Essa questão dele ter fechado aqui e ter aberto aqui, ele deixou uma lacuna. Essa lacuna nós chamamos ela de gap, tá? Onde o gráfico precisa preencher aquela lacuna. O termo utilizado é fechamento de gap, diferente do que acontece no mercado de criptomoeda, que é um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, esse gráfico é um gráfico que não fecha. Hoje mesmo, nessa data que estou gravando esse vídeo para vocês, o mercado está funcionando e ele vai funcionar, tá? Daqui para frente de forma normal, tá? Então, o gráfico, ele mostra, as barras mostram a abertura máxima, mínima e o fechamento, tá, do candlestick. Então, ele é semelhante ao de barra, porém mais visível, com cores que representam a alta e a baixa. Essas cores é aquela que tradicionalmente todo mundo conhece. Candle verde representa a alta, candle vermelho representa a baixa, tá? Então, na psicologia de mercado, a análise técnica também considera que o mercado é impulsionado pela emoção, medo ou ganância. Foi o que eu falei. Então, repito, vou bater na tecla, a guerra causa um medo, impulsiona nas pessoas uma emoção muito grande. E além disso, para você trabalhar no mercado financeiro, você tem que ter um bom psicológico, tá? Ter um psicológico amadurecido para trabalhar ali, porque isso envolve dinheiro, envolvendo dinheiro envolve o psicológico. Então, logicamente, muitas das vezes as pessoas não começam a raciocinar direito por conta do seu próprio psicológico. E eu tenho uma aula própria para isso, né, para psicologia de mercado, psicologia de trader, que eu vou trazer aqui para vocês em uma outra aula, tá? Mas por enquanto nós vamos focar nesse curso e eu vou trazer outras aulas, abordarei outras aulas e aquelas que vocês acharem necessário, quiserem, deixem aqui no comentário abaixo o vídeo que vocês gostariam que eu gravasse explicando para vocês e eu gravo ele para vocês, tá bom? Mas continuando. Os movimentos de preço refletem as ações e emoções, criando padrões, ou seja, objetivos. A principal meta é prever movimentos futuros de preço para tomar decisões de compra, venda ou manutenção de ativo. Isso é feito ao identificar. Então, quando você identifica, você consegue melhor ter uma tomada de decisão em relação àquele ativo do qual você está buscando, está analisando, seja ele mercado brasileiro, ações, isso não importa, como eu disse, gráfico é gráfico em qualquer mercado do mundo, tá? Então, agora nós vamos ver exatamente como isso funciona na prática. Um gráfico na prática, tá? O candle, tá? Isso daqui é um candle, tá? É um candle.
aqui temos mais candle e nós iremos falar um pouquinho a respeito desses candles, tá bom? Então aqui, para que nós possamos entender, um candle, quando um candle se forma, um candle ele se forma dessa maneira aqui, por exemplo, tá? Ele se forma aqui, ele pode deixar aqui um pavio para cima, deixar aqui um pavio para baixo, ou ele pode fazer simplesmente um candle totalmente sem pavio. Mas o que é isso daqui? Esse candle aqui, em um determinado time frame, nada mais é do que a oscilação do preço que ocorreu em determinado momento. O que significa isso? Exemplo, esse daqui é um candle de baixa, tá? Um candlezinho vermelho. Então o que esse candle fez? Esse candle ele fez o seguinte, ele abriu aqui em cima, tá? Ele teve a sua abertura aqui em cima e teve o seu fechamento aqui embaixo. Então esse candle, quando ele abriu, ele provavelmente ele fez esse movimento aqui subindo, tá? Deixa eu mudar aqui para ficar melhor para escrever. Ele fez esse movimento aqui, ele veio, subiu, desceu, né? Foi descendo, tal. Chegou aqui, ele recuou, pode ter retornado lá em cima, tal. E quando fechou justamente nesse ponto. Então, esse movimento que eu demonstrei aqui para você foi o que ocorreu dentro desta barra, dentro de uma única barra. O preço ele oscila tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, olhando dessa forma, nós podemos perceber que o candle verde ele fez também a mesma coisa. Ele vai lá em cima, tá? O candle verde, ele abre embaixo, ele fecha em cima, mas ele pode ter aquela movimentação de ter andado aqui em cima, ter descido até aqui, depois ter voltado e ter feito o seu fechamento aqui. Ou seja, aquela mesma oscilação que eu expliquei do candle de queda é o candle de alta. Ele tem ali uma flutuação de preço dentro de um determinado período gráfico, tá bom? Então, com isso nós podemos agora ter uma visão maior e melhor a respeito do candle. O candle de alta, ele trabalha também da seguinte maneira. Esse candle, ele tem aqui, ó, esse candle verde, também conhecido como sombra, que no caso é esse paviozinho aqui, ele também é conhecido como sombra. Por quê? Porque algumas pessoas chamam de pavio, outras pessoas chamam de sombra, tá? Mas é um pavio ou sombra. Então, a máxima que esse pavio atingiu, ou seja, a máxima que o preço desse ativo atingiu, foi justamente na ponta desse pavio aqui, foi a máxima do preço. Quando ele desce e deixa esse pavio ou sombra aqui embaixo, ele está dizendo que a mínima que o preço chegou, tá? Foi justamente aqui nesse ponto onde a mínima do preço chegou. Então, um gráfico, ou melhor, um candle verde, ele tem a sua abertura pela parte de baixo e ele tem o seu fechamento na parte de cima. E essa parte toda aqui verde nada mais é do que o corpo da vela, tá bom? E a mesma coisa nós podemos dizer em relação ao candle vermelho, que o pavio também nada mais é do que a sombra ou o pavio, tá? Então aqui é a mesma coisa, a única diferença do candle vermelho, o candle de queda, é que a sua abertura, ao contrário do candle de alta, que tem abertura por baixo, o candle de queda, a sua abertura dele é literalmente em cima e ele tem o seu fechamento de forma literal na parte de baixo, beleza? E o corpo dele, essa parte vermelha, é conhecido como o corpo da vela, tá? Então, onde o pavio máximo chegou, que foi aqui nessa região, ele está dizendo que aqui foi o máximo que o preço atingiu. Mesmo o candle tendo caído, ele ainda subiu até essa região, tá? Elevando um pouquinho o preço. Depois ele cai até essa região aqui, e nessa região aqui ele retorna com o preço, ou seja, é onde ele mostra a máxima e a mínima em que aquele preço atingiu em um determinado momento ou em um determinado time frame, ou seja, um tempo gráfico, tá? Então, ele também é essa parte, como eu disse, que também é conhecida como sombra pavio,
tanto no candle verde quanto no candle vermelho quanto no candle verde. Então aqui é uma coisa interessante que é para vocês tentarem entender que um candlestick ele é uma representação gráfica do preço de um ativo em um período específico, ou seja, em um minuto, uma hora, um dia, uma semana, 4 horas e etc. Isso significa o quê? Que gráficos de um minuto, muitas das vezes, é um gráfico muito poluído. Você não consegue entender. Por quê? Porque a vela de um determinado tempo maior, por exemplo, um gráfico mensal, dentro de um gráfico mensal, se nós falarmos de um gráfico de diário, nós teríamos no gráfico mensal 30 velas de um dia dentro de um único candle, que seria o candle mensal. Então nós chamamos isso de tempo fractal, ou seja, de um único tempo ele vai fractando para outros tempos menores. Então um gráfico de um minuto, muitas das vezes ele se movimenta muito rápido. Às vezes as pessoas têm aquela mania assim, o gráfico está caindo, está despencando. Na verdade não, na verdade talvez seja uma correção por um tempo maior, um tempo de 1 hora, ou talvez um tempo de 4 horas, uma semana, talvez 15 minutos. É apenas uma correçãozinha pequena, comum. Mas como é um gráfico de um minuto, ele se movimenta muito rápido, entendeu? Muitas das vezes o candle também é muito grande, mas nada demais está acontecendo. Então existem candles, tá? Que na sua maioria das vezes ele não vai representar por pavio nenhum. Ele pode ser chamado de um candle de exaustão ou um candle de força. A mesma coisa nós temos no candle vermelho. Pode ser conhecido como um candle de exaustão ou um candle de força, tá? Coloquei aqui embaixo para vocês uma observação. O candle pode ser formado com ou sem pavio ou pouco pavio. Vai depender da volatilidade do mercado. Então tudo isso depende da volatilidade do mercado para que nós possamos entender. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que agora nós vamos ver o que eu havia dito lá no primeiro slide sobre as tendências, como se forma uma tendência. Eu coloquei aqui para vocês, ó, uma tendência de baixa se forma com topos e fundo cada vez mais baixo. O que é isso? Isso nada mais é do que seria isso daqui, ó. Aqui eu tenho um topo, né? Tem um topinho aqui, eu tenho um fundinho aqui, ou seja, um topo mais alto com um fundo mais baixo. Eu tenho aqui, ó, um topo mais alto com um fundo mais baixo. Aqui, ó, outro topo mais alto, tá? Com um fundo mais baixo. Então aqui, ó, um topo mais alto, um fundo mais baixo, tá? Topo mais alto, fundo mais baixo. Isso é uma tendência de baixa, quando nós encontramos topos e fundos maiores. Então, o que significa? Quando um topo, por exemplo, eu vou colocar aqui, fazer uma representação para vocês, para que vocês possam entender isso. Um topo, tá? Aqui, com um fundo mais baixo, vou fazer assim para vocês. O que é isso? Aqui nós temos um topo, nitidamente, tá? Aqui nós temos o fundo dessa pernada de baixa que ele deu. Temos um fundo, ou seja, um topo com um fundo mais baixo e um outro topo. Esse topo é mais baixo do que esse topo. E esse fundo aqui, esse fundo é mais baixo do que o fundo anterior, como esse topo é um topo mais baixo do que os outros topos. Isso é uma tendência de baixa. Já uma tendência de alta, ela é formada por topos e fundos diferenciados, e nós vamos ver isso na próxima aula, o que seria na próxima aula, ou melhor, no próximo slide. Então, nós temos aqui, para vocês continuarem a ver, eu coloquei aqui mais representações, nós temos aqui um topo, temos aqui um fundo, temos aqui um topo, temos aqui outro fundo, temos aqui outro topo e temos aqui um outro fundo, tá bom? Só que aqui nesse ponto aqui, ó, você pode achar que aqui talvez não seria exatamente um topo, tá? É exatamente sim. Por quê? Porque necessariamente, para você reverter uma tendência, você precisa romper o topo anterior.
Por exemplo, ele subiu aqui, fez essa voltinha, caiu aqui e ele acabou fazendo esse movimento. E para quem conhece de padrão, nada mais do que temos aqui um fundo triplo, tá? Mas isso é uma aula para outro momento. Então, quando ele rompe o topo, aí sim ele está mostrando que ele está fazendo uma reversão de tendência, tá bom? Então, enquanto ele não rompe, como foi o caso aqui, ó, ele não rompe topo, tá? Esse topo que foi deixado aqui, então ele continua ainda confirmando a sua tendência de baixa, tá legal? Então, isso é uma tendência, onde ela é formada por topos e fundos mais baixos, tá legal? Então, vamos dar uma olhadinha agora sobre uma tendência de alta. Ou seja, uma tendência de alta se forma com topos e fundo cada vez mais alto. Já é o contrário. Aqui é o mesmo entendimento, tá? Porém é o contrário. Aqui eu tenho um topo, um fundo, um topo, um fundo. Eu tenho aqui outro topo, outro fundo. Tenho mais um topo, mais um fundo, tá? Aqui eu tenho outro topo, outro fundo, outro topo. Então você repara que eu tenho topos e fundos mais altos do que o outro, diferente de uma tendência de baixa. Aqui nós reparamos também que nós temos um topo, outro topo, um fundo aqui. Nós temos aqui um topo, um fundo aqui, um topo aqui, um fundo aqui. Nós temos um topo aqui, outro fundo aqui. Nós temos um topo aqui e um outro fundo aqui. Ou seja, são topos e fundos mais altos do que o outro. Isso é uma tendência de alta. Então, como funciona a tendência de alta? A tendência de alta, ela tem o mesmo princípio do que a tendência de baixa, só que ao contrário. Então, uma tendência de alta, ela faz esse movimento aqui, ó. Essa é uma tendência de alta. Então, isso significa que aqui eu tenho um fundo, tá? E aqui eu tenho um topo. Outro fundo, outro topo. Mais um fundo, mais um topo, mais um fundo, mais um topo. Então, repara que o fundo e o topo são mais altos do que o outro. Então, esse topo aqui é mais baixo do que esse mais baixo do que esse mais baixo do que esse. Só que nós estamos olhando que esses são mais altos um do que o outro. Esse topo é mais alto do que esse topo é mais alto do que esse, e esse topo é mais alto do que esse. Esse fundo é mais alto do que esse fundo mais alto do que esse fundo mais alto do que esse. Entendeu? Então, isso é uma estrutura de alta. É assim que nós analisamos, tá? A tendência de um ativo, a tendência de uma análise gráfica, de uma região de preço, tá? Se nós olharmos aqui, nós podemos perceber que o preço, olhando no passado, tá? Isso olhando no passado, o preço estava aqui nessa região. Quando nós puxamos uma linha aqui, ó, nós podemos perceber que essa região foi respeitada. Então o preço, ele bate aqui, rejeita, ele rebate aqui novamente, tá? Rejeita, ele tenta, ele rompe aqui, volta para testar nessa região, ele sobe, volta para testar até que ele vai embora. Então repara bem que essa região aqui é uma região muito brigada, ou seja, nós com análise gráfica, nós conseguimos, com base em estudo histórico do preço, conseguimos analisar e perceber que nessa região o preço ele tende a segurar naquele exato momento. Entendeu? Então isso é poder conseguir analisar a tendência gráfica com base histórico da movimentação do preço. Tá bom, pessoal? Então, continuando aqui para vocês, vamos dar uma olhadinha no nosso próximo slide, que é uma coisa muito importante, que é quando nós encontramos o mercado sem definição. O que é o mercado sem definição? O mercado sem definição é aquele mercado que quem nunca viu, né? É o mercado que anda de forma lateralizada. Ele não sai de dentro daquele range, ou seja, ele fica trabalhando aqui dentro a todo momento.
melhorar um pouco essa linha para que vocês possam compreender. Ele fica trabalhando aqui dentro desse range aqui, ó. Ele fica trabalhando dentro desse range, ou seja, o gráfico bate, deixa eu tirar aqui essa linha, o gráfico ele bate exatamente aqui, ele bate lá, volta aqui, né? Bate lá de novo, tá tentando voltar para cá, ou seja, é um gráfico que ele não rompe topo e nem rompe fundo. Eu não tenho uma tendência nem de alta, nem uma tendência de baixa. Ou seja, é uma tendência sem definição. É uma tendência que nós chamamos de canal lateralizado, ou o gráfico andando de lado, lateralizado, como for a didática de cada um, tá bom? Então nós podemos ver também, eu trouxe para vocês também não só mas também uma outra exemplificação do que eu estou falando, do gráfico que ele não tem a sua definição própria, aonde ele fica andando apenas de lado, sem ter uma direção exata da onde o preço vai ir. Então, em um canal de lateralização, um canal lateral, ou preço andando de lado, é muito difícil você conseguir prever qual vai ser o rompimento. Se esse rompimento, exemplo, romperia para baixo, ou se esse movimento romperia para cima, porque nós estamos dentro de um canal lateralizado. Lógico, existe uma forma em que você consegue especular, porque lembre-se sempre que por mais estudo que você tenha, entendimento, ele vai te auxiliar em muito a ter grandes e bons resultados, mas nós apenas com base em histórico passado, que isso fique claro, a análise técnica é feita assim, ela é baseada em histórico do preço passado, então com base nisso nós temos uma coisa que nós podemos dizer que prever a direção em que aquele determinado ativo pode alcançar, tá bom? Então, nós temos aqui, como eu mostrei, isso, e por fim, eu queria mostrar para vocês uma conclusão disso tudo, para que vocês possam entender o que é. Então, conclusão. As vantagens da análise técnica, tá? Para vocês poderem entender, ela é muito simplificada. Pode ser aplicada a qualquer tipo de ativo ou mercado, como eu havia falado. A sua aplicabilidade funciona em diferentes prazos, de curto, médio e longo prazo. Aqui nós estaríamos falando de trade, de swing trade, de buy hold, de scalp, tá? São algumas modalidades em que um trader trabalha dentro do mercado financeiro. Então, a sua base visual facilita a tomada de decisão com base em padrões de tendência, limitações e subjetividade. A interpretação dos gráficos pode variar entre analista, dependência de dados passados. Não garante que padrões se repitam, foi o que eu falei. Não é porque nós vimos coisas acontecendo no passado que aquilo vai se repetir no presente, tá? Então, não garante que padrões se repitam. Ineficaz em mercado ilíquido. O que é um mercado ilíquido? Um mercado ilíquido, ou seja, o mercado ilíquido são aqueles que apresentam uma difícil venda, mas que podem oferecer oportunidade significativa de retorno aos investidores dispostos a correr risco elevado. Como foi o caso da Luiz Magazine, acho que é americano, se não me falha a memória, se eu tiver errado me perdoe, mas foram uma que tiveram as suas ações lá embaixo. Então assim, hoje elas estão se recuperando, mas quem comprou essas ações lá embaixo, com todo esse problema, hoje estão lucrando bem. Então isso, na verdade, é um mercado ilíquido, tá? E essa análise técnica da qual nós acabamos de dar uma olhada, pincelada, procurei fazer isso muito rápido, né, para poder não enfadar. A análise técnica, ela surgiu, para quem assistiu, tem acompanhado nossos estudos, o nosso curso já viu isso, mas eu queria trazer isso para vocês. A análise técnica, ela surgiu no século XVIII, como Nishio Ohma, lá em 1724, entre 1724 a 1803, em Sakata, no Japão, após ele herdar os negócios de sua família com a morte do seu pai na bolsa de arroz de Dojima. Então, foi a partir daí
que o gráfico de Kendo surgiu, tá? E aonde Munichi Ohma ele conseguiu ficar milionário porque ele conseguiu mapear o gráfico, entendeu? De uma forma fácil para poder entender isso, tá bom, pessoal? Então, olha, a aula de hoje era isso. Eu gostaria de compartilhar essa análise técnica com vocês. Nós vamos nos aprofundar mais ainda na análise técnica, tá? Sobre padrões de vela, como funciona, tá? Sobre questões de suporte, resistência, linha de tendência, o que é válido, o que não é, tá? Sobre figura, porque nem toda figura ela representa o que ela é, dependendo da região em que ela aparecer. Então nós vamos ter ainda muito o que falar sobre a análise gráfica, tá bom, pessoal? Então era isso, não se esqueça, nós estamos nesse grupo do WhatsApp até o final do curso. Eu vou dar para vocês um super bônus, tá? Para vocês, para quem estiver dentro do grupo do WhatsApp. Olha, mas eu quero dizer para vocês de antemão, esse curso é totalmente gratuito, não existe nenhum tipo de pegadinha ao final, não existe essa história de lá no final vai me vender um curso, não. Lá no final você vai aprender o que é ser trader, vai poder caminhar sozinho, não vou te vender nada, pelo contrário, para quem está aqui se dedicando, estudando, querendo aprender, eu estou disposto a ajudar essa pessoa e vou entregar alguns bônus para essa pessoa que for a sorteada, para que possa estar ajudando ela a dar os seus primeiros passos, a andar no mercado. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, dizer para vocês um pouco sobre o que é a análise gráfica e como ela funciona. Tá bom, pessoal? Ó, beijo no coração, tchau para vocês, ficam com Deus e até a próxima. E lembrando, não esqueçam, tá bom, de acompanhar a nossa primeira aula, aula 1, aula 2, tá? Aula 3, aula 4. Sempre ficam ali antenados, porque o nosso curso ainda nem começou com vista do que ainda temos para entregar. E mais uma coisa, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês embaixo o link na descrição aqui, o PDF dessa aula, tá bom? Para que vocês possam memorizando, para que vocês possam ir estudando, tá? Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, ou no primeiro comentário, vai estar o link para vocês poderem baixar esse conteúdo para vocês, para poderem estar estudando, tá bom, pessoal? Não esquece, clica no primeiro link ou no primeiro comentário, vocês vão ter ali o link da Bybit para vocês virem operar conosco, para vocês terem ali vários benefícios, tá? Além de vocês terem uma assessoria ali, tá? Vou deixar aqui o link para vocês. Tem um link também da Quotex para que vocês possam também começar a operar dentro da Quotex, tá? Vocês querendo, depois vocês me passam, deixem aqui no comentário aqui que vocês querem aula sobre Quotex, que aí eu daria uma aula aqui para vocês sobre a Quotex, tá? Que é um outro tipo de mercado. Vou ensinar vocês, mas já corre lá, já abre a conta de vocês, já fazem lá toda a verificação, deposita lá direitinho, já abrem a conta também na Bybit, tá bom? O link vai ficar aqui embaixo e o link dessa aula também para vocês baixarem o PDF, tá bom, pessoal? Então é isso, peço a vocês que fazem isso, tá? Um abraço, pessoal. Tchau para todos.